que o fazendeiro milionário faz ao ser chamado de pai por um filho comprado em leilão. Carlos sempre foi um homem de regras, de horários e de uma vida meticulosamente organizada. Ele, aos 50 anos, administrava sua vasta propriedade no interior do Brasil com um olhar clínico, como um maestro que rege uma sinfonia. As plantações de soja se estendiam até onde a vista alcançava, refletindo a riqueza que ele conseguiu com muito esforço. As paredes da sua sala de estar eram adornadas com prêmios de fazenda, com fotos emolduradas de colheitas gloriosas e uma grande mesa de carne de lei, onde ele planejava cada dia. Sua vida era a definição de controlada até aquele momento fatídico. Naquela tarde, algo estava no ar. O amanhecer tinha passado e o sol já se despedia do céu ao laranja vibrante. Carlos descansava na poltrona de couro quando a porta se abriu com um rangido inesperado. Um jovem entrou. Sua presença era como um raio de sol atravessando uma tempestade. Ele tinha cabelo desarrumado, roupas gastas e um olhar tão penetrante que parecia que, mais do que o ambiente, ele analisava a própria alma de Carlos. Pai, a palavra escapou da boca do jovem, como uma flecha certeira. Carlos sentiu o coração falhar. O jovem se apresentou como Rafael, um nome que fazia ecoar a vida em orfanatos e lutas pelo que não tinha. Carlos congelou, a expressão entre a incredulidade e a raiva. Como você se atreve a entrar aqui e me chamar assim? Gritou, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Era um risco, uma ameaça aos frágeis fundamentos que sustentavam sua vida. Rafael, com coragem, começou a narrar sua história de dor e solidão, clamando por um pai que nunca conheceu. A cada palavra proferida, Carlos sentia um peso se acumulando dentro de si. Como poderia aquele garoto, que ele nunca havia visto, ter o direito de lhe dirigir aquela palavra? Mas, no fundo, a verdade dolorosa começou a emergir. Ele se lembrou de uma noite obscura do seu passado, de um amor perdido, de um segredo enterrado. O peso daquela revelação era como um fardo que ele não conseguia mais carregar. Então, de repente, a luz da sala pareceu mudar, como se o próprio ambiente interferisse na conversa. O advogado misterioso, que todos na cidade conheciam, mas que nunca desconfiaram de sua presença, entrou sem avisar, trazendo uma pasta surrada. Carlos sentiu um arrepio. O que ele poderia fazer ali, se não trazer? Más notícias! Uma briga pelo que deveria ser seu impacto na propriedade se desenhou no horizonte. O testamento de um avô distante flutuou em sua mente como uma quimera insuportável. E se a fazenda não fosse realmente dele? Com uma tensão palpável na sala, o silêncio era ensurdecedor, e Carlos pensou: o que significa ser pai? A ideia de paternidade que sempre teve foi colocada à prova naquele instante. Rafael, com um olhar cheio de esperança e dor, também começou a perceber que seu passado estava longe de ser os contos de fadas que ele sempre sonhou. O sol se pôs, tingindo o céu com as cores da dúvida e da incerteza. Naquele momento crucial, duas vidas se entrelaçaram sob o peso de escolhas não feitas e segredos não revelados. Carlos encarou Rafael, o confronto iminente entre passado e presente pairava no ar quando a porta se abriu novamente. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça e quer conhecer o que acontece de verdade no dia A, dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga. Conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link dos comentários do vídeo e adquira já o seu. Carlos encarava Rafael, o coração pulsando em descompasso. A presença do jovem parecia eletrificar o ar. Quando a porta se abriu de novo, uma figura conhecida entrou. Mas o que era esperado logo se transformou em um pesadelo. Era Renata, uma antiga namorada de Carlos, com um olhar de desespero que atingiu como um soco no estômago. Carlos, precisamos falar. Sua voz tremia e o rosto estava pálido como se tivesse visto um fantasma. O advogado, que antes parecia apenas um mensageiro de más notícias, agora adquiria uma nova importância. O silêncio na sala se tornou quase insuportável. Rafael olhou entre os dois, confuso. Quem é você? Ele questionou, a sua voz misturando a curiosidade e um leve medo. Renata, é uma longa história, Carlos murmurou, tentando manter sua compostura, mas sentindo como se o abismo se abrisse sob ele. O passado que ele pensava ter deixado para trás estava de volta e não trazia boas novas. Não é apenas isso. Eu estou grávida. A declaração atingiu Carlos como um raio. O mundo ao seu redor desmoronou em segundos. Aquelas palavras reverberaram na sua mente. Grávida? Uma onda de memórias e emoções o invadiu. A paixão jovem, os sonhos de uma vida juntos e o abandono que se seguiu. Carlos olhou para Rafael, confuso e perdido. Você é filho de quem? A pergunta escapou de sua boca com um peso que não deveria ter, mas era a verdade que o consumia. Só que a gravidez não é de Carlos. Renata respirou fundo, parecendo uma sombra de sua antiga ousadia. É do pai dele, Carlos, do seu irmão. O silêncio caiu como um manto pesado sobre todos na sala. Carlos se sentiu paralisar. Irmão? Como assim? As revelações desenrolando-se em sua mente eram incompreensíveis. Carlos, meu filho, o que vou fazer? Os olhos de Renata estavam cheios de lágrimas e, pela primeira vez, Carlos viu o verdadeiro desespero em seu olhar. Ele sentiu uma dor aguda, como se um punhal o atravessasse. O que tudo isso significava? O que ele tinha construído, a vida que ele pensava ter, estavam agora sumindo como um sonho distante. Rafael, agora mais pálido do que nunca, olhou para Carlos e a confusão tornou-se pânico. O que isso significa para mim? Para nós? Ele perguntou, sua voz mal contida. A sala estava carregada de tensão e incerteza. Carlos olhou para o advogado. Seu coração estava acelerado como nunca. Você sabia disso? Sabia que Renata estava grávida? Que isso envolvia a minha família? Eu, não. Mas as consequências desse testamento vão além do que você imagina. A voz do advogado saía cautelosa. Eu recebi instruções para entregar esta documentação a vocês por meio de uma terceira pessoa, mas não sabia do que se tratava até então.
Os ecos de seus pensamentos se tornaram gritos em sua cabeça. Qual era a verdadeira história por trás do que aconteceu muitos anos atrás? Era possível que Rafael fosse mais do que um mero desconhecido? O que Carlos realmente sabia sobre sua própria vida? Com a tensão estampada nos rostos de todos, o que aconteceria agora? Secrets e revelações do passado se entrelaçavam em um futuro incerto. E a pergunta queimava na mente de todos. Quem era realmente Carlos, o fazendeiro poderoso? E qual era seu verdadeiro legado? O universo parecia estar girando fora de controle. E enquanto olhava nos olhos de Rafael, uma nova e estrondosa possibilidade começava a tomar forma. Carlos estava paralisado, a mente girando como um furacão. Renata, com as palavras grávida e irmão, desnudou segredos que ele acreditava guardados a 7 chaves. Rafael observava tudo. A tensão na sala era palpável. O advogado parecia prestes a abrir a boca novamente, mas não havia palavras que pudessem salvar a situação. Carlos, eu não sabia de nada disso. Rafael gaguejou, sua voz trêmula. Ele olhou para Renata como se tentasse entender, mas o desespero em seu olhar falava mais alto do que qualquer palavra. O silêncio era como um peso sobre os ombros de todos. Quando Carlos finalmente conseguiu articular algo, foi em um sussurro quase inaudível. Você, meu irmão? Sua cabeça girava. Como tudo isso era possível? O tempo parecia paralisar ao seu redor, e no fundo, o medo fazia seu coração acelerar. Ele sentia como se o chão estivesse desabando sob ele. A tensão se intensificou quando um telefone tocou, quebrando o silêncio. Carlos se virou, seu olhar fixo na direção da mesa onde o advogado havia se sentado. Este atendeu ao telefone, seu semblante mudando abruptamente. — O quê? Ele exclamou, a voz alta e cheia de alarme. — Como assim? O advogado se levantou, seus olhos arregalados, e Carlos sentiu um frio na espinha. O que poderia ser tão horrível? — Carlos, precisamos ir à fazenda, agora! O advogado insistiu, a voz tensa e autoritária. — É urgente, um imprevisto. É sobre o testamento do seu avô. Aquelas palavras soaram como um alerta de incêndio. O que mais poderia desmoronar naquela noite? Carlos estava claro como água em sua confusão, mas a necessidade de saber a verdade o empurrou. O que está acontecendo? Ele despachou a pergunta como um aviso. Os lábios do advogado tremiam, e Rafael estava em pé, sem saber como reagir. A tensão na sala após a declaração de Renata parecia que havia se transformado em uma tempestade prestes a eclodir. A caminho da fazenda, o clima era tenso. As nuvens pesadas sobre a propriedade de Carlos refletiam o caos dentro dele. Ele não conseguia parar de pensar. Nas implicações, Rafael, seu filho, um irmão perdido, a sombra de um testamento desconhecido. O que o esperava na fazenda? O ar estava carregado de incerteza. Assim que chegaram, a primeira coisa que notou foi a multidão. Pessoas amontoadas na entrada do galpão, sussurrando. Carlos sentiu uma inquietação em seu estômago. — O que está acontecendo aqui? Ele gritou, avançando em direção ao grupo. Quando se aproximou, a palavra que ecoou entre eles foi incêndio. A cena era caótica. As chamas lambiam o céu, a fumaça cobrindo tudo. — A fazenda está pegando fogo! Um trabalhador gritou. O pânico tomou conta de Carlos. Ele precisava salvar o que de mais valioso tinha.
O que era esse fogo? Um acidente? Uma mensagem? O passado ardendo em chamas? Suddenly, uma figura se destacou do meio da multidão. Era um dos melhores amigos de Carlos, Miguel, com um olhar aterrorizado. Carlos, você precisa saber! Ele estava ofegante. Eu vi alguém. Carlos sentiu seu coração disparar. Vi alguém o quê? A urgência na sua voz ecoava no ar. Miguel hesitou, parecendo lutando com o que diria a seguir. Alguém colocou fogo. Alguém que você não esperava. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Carlos piscou, tentando entender. O que ele implicava? Ele olhou para Renata e Rafael, que estavam paralisados. Um sentimento de traição começou a se enraizar em seu peito. Quem era o responsável? E por que isso estava acontecendo agora? O fogo se espalhava e, enquanto os bombeiros chegavam, Carlos enfrentava o que parecia ser um pesadelo que não terminava. Mas mais importante, quem estaria por trás disso? E o que isso significava para a sua família? Para Rafael e o recém-revelado irmão. Enquanto ambulâncias e sirenes preenchiam o ar, uma nova pergunta queimava em seu coração. A descoberta de sua verdadeira linhagem o levaria a um novo futuro ou ao fim de tudo que havia construído? E assim, entre as chamas, os laços de sangue e a traição, Carlos percebeu que o que estava em jogo era muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Carlos sentia o coração na garganta, o calor do incêndio refletindo na sua pele. O caos à sua volta se transformava em um turbilhão de emoções. Ele olhou para Renata, que tremia, e para Rafael, que parecia um fantasma. Precisamos salvar a fazenda, ele gritou, a urgência fazendo sua voz ecoar. Cada movimento parecia lento, como se o tempo tivesse derretido. Miguel, ainda ofegante, puxou Carlos pela camisa. Eles estão dizendo que não foi um acidente, Carlos. Alguém fez isso. As palavras vieram rasgadas, cada sílaba cortando a tensão no ar. Carlos sentiu um frio na espinha. Aquelas chamas não eram apenas fogo. Era um incêndio criminoso. Neste momento, o advogado deu um passo à frente, os olhos arregalados. Carlos, espere. Há algo mais que você precisa saber. Seu tom cauteloso só aumentou a ansiedade. O céu escurecia, não apenas pela fumaça, mas pelo mistério que se instalava. Quem? Quem fez isso? Carlos pressionou, a adrenalina bombando. Ele olhou ao redor. As pessoas estavam paralisadas, algumas chorando, outras gritando ordens. Fala logo! O desespero na sua voz deixou claro que ele precisava de respostas. Há uma razão pela qual tudo isso está acontecendo. O testamento do seu avô não era apenas sobre a fazenda. O advogado hesitou, e nesse momento Carlos sentiu um aperto no peito. O que poderia ser tão devastador? Ele deixou heranças ocultas, coisas que você nem imagina. Não é só dinheiro, Carlos. Tem algo mais, algo que poderia mudar tudo. Que heranças? O que você está dizendo? A confusão misturava-se ao medo. Sentiu o chão se abrir sob seus pés. Uma parte da herança era para um filho que ele teve fora do casamento. A mãe nunca disse a identidade dele. E como o testamento afirma que os herdeiros têm que se conhecer, é por isso que tudo isso está acontecendo. O advogado fez uma pausa, como se tentasse reunir coragem. Aparentemente, Rafael não é apenas um qualquer. Ele é o seu irmão, o verdadeiro filho. Carlos parou. Cada palavra estava martelando sua mente. O quê? Não é possível. Seu mundo virava de ponta cabeça. Se Rafael era realmente seu irmão, tudo mudava. Tudo. Cada briga, cada insulto, cada lágrima. Tudo nesse prédio em chamas agora tinha um peso diferente. Rafael estava branco, como se tivesse visto um espírito. Eu sou seu irmão? Ele parecia em estado de choque. É uma loucura!
Ele olhou para Carlos, a dor nos olhos, a busca pela verdade se transformando em confusão. Os dois estavam presos nesse labirinto de segredos. E nesse instante, uma explosão ecoou, sacudindo o chão. Um dos galpões desabou em chamas e o pânico se espalhou. As chamas agora, rugindo mais alto, pareciam querer arrastar todos com elas. Carlos, temos que sair! Miguel gritou, puxando-o para longe. Mas Carlos estava paralisado. As revelações pesando muito mais que o calor de fogo. Ele olhou de novo para Renata. Os olhos dela cheios de culpa e dor. Você sabia de tudo isso, não sabia? Ela balançou a cabeça, lágrimas escorrendo. Não, eu não sabia que ele era seu irmão. As palavras saíam rápidas, trêmulas, mas a verdade era clara como o dia. A fumaça começava a ficar densa. Carlos puxou Rafael, ambos olhando um para o outro. Dois estranhos, dois irmãos, perdidos em meio a um incêndio de revelações e segredos. A situação estava insustentável, e tudo que Carlos construíra, cada porção de sua vida, estava prestes a se reduzir a cinzas. Então, algo se destacou na multidão. Uma pessoa encapuzada, observando do alto, riu de forma baixa e sombria. Um calafrio percorreu a espinha de Carlos. Quem é ele? Ele se perguntou em voz alta, seu coração batendo forte. A figura desapareceu. Rapidamente nas sombras, mas as palavras ficaram martelando na mente de Carlos. Quem estava realmente por trás da destruição? Diante do incêndio, no meio do medo e do desespero, uma nova pergunta surgia, ameaçadora e inquietante. Até onde ele iria para proteger o que restava da sua família? A resposta parecia bem longe. Junto com o verdadeiro responsável por tudo, Carlos sentiu o coração na garganta, hipnotizado pela figura encapuzada que mal conseguia distinguir na multidão. O calor do incêndio refletia na sua pele, mas o que mais queimava era a certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer. E antes que pudesse processar tudo, a figura desapareceu na fumaça. Quem era aquela pessoa? A pergunta reverberava em sua mente. Carlos, precisamos sair! Miguel gritou, puxando-o. Mas as palavras de Miguel se tornaram um eco distante. Ele tinha que saber. Não, espera! Aquele cara, quem era ele? Agora não é hora para isso! Miguel insistiu, o pânico crescendo em sua voz. Mas enquanto Miguel se afastava, Carlos sentiu uma onda de adrenalina. Algo no fundo dele dizia que a resposta estava próxima. Em meio ao desespero, uma explosão fez o chão tremer. Um dos galpões desabou em chamas, lançando pedaços de madeira e metal pelo ar. O pânico se espalhou ainda mais. As pessoas gritavam, correndo para longe. Mas Carlos não conseguia se mover. Era como se estivesse preso em uma armadilha. Renata olhava para ele com os olhos cheios de lágrimas e um terror que ele nunca tinha visto antes. Carlos, vamos! Isso pode ser perigoso! Eu não posso! Sua voz soou firme, embora a dúvida lhe engolisse. Preciso entender o que está acontecendo. Por que tudo isso está acontecendo? Então um grito cortou o ar. Ele está aqui! Ele voltou! Alguém apontou para a figura encapuzada, agora mais próxima. Carlos virou a cabeça e seu coração disparou. A figura estava a poucos metros e o capuz escurecia seu rosto, mas a voz fez um frio correr pela espinha de Carlos. Surpreso, Carlos. A voz era pura veneno. Carlos quase não conseguiu reconhecer, mas um arrepio percorreu por sua coluna. Era um conhecido, alguém do passado. Você achou que poderia ocultar tudo para sempre?
Você não conseguia completar a frase. O mundo parecia girar ao seu redor. Como ele podia estar aqui, agora, quando tudo estava desmoronando? Você não sabe, não é? A figura se aproximou, a risada sendo sufocada pelo barulho das chamas atrás dele. Você e seu irmão. Esse testamento que tanto fala é só o começo. Os olhos de Rafael, agora em pânico, passeavam entre Carlos e o intruso. O que você quer dizer com irmão? A confusão na voz de Rafael deixava evidente que ele estava perdido no meio daquela revelação. O intruso fitou Rafael, então Carlos. A verdade é que Carlos não é a única pessoa que seu avô deixou em suas sombras. E sim, Rafael, você e Carlos são irmãos, mas a mãe de você não é a única que guardou segredos. O que seu avô fez, suas ações têm consequências. A cada palavra, Carlos sentia seu mundo virando de cabeça para baixo. Que consequências? Gritou Carlos, a frustração explodindo. O que você sabe? A figura encapuzada deu um passo à frente e tirou o capuz, revelando um rosto conhecido. Era Felipe, o amigo de infância que havia desaparecido anos atrás. Fui esquecido, Carlos, mas não por muito tempo. A herança que você recebeu era para proteger a todos nós, e você nos abandonou. E agora, o fogo é só o começo. Eles estão vindo. Noção, Carlos. O fogo é uma distração. Eles querem a fazenda e tudo o que vem com ela. Seu avô fez inimigos poderosos e eles querem você. Felipe anunciou com uma frieza que gelou o sangue de Carlos. O caos ao redor continuava aumentando. Carlos não sabia se era o calor ou a revelação que o fazia sentir-se como se estivesse prestes a desmaiar. Um passo atrás, ele puxou Rafael e Renata, que mal podiam processar tudo. Você está dizendo que meu avô, que ele tinha inimigos? Isso explica o incêndio. E que ele deixou um testamento tão complicado, gritou Miguel, que voltara, ofegante. Mas o pânico começou a pulsar nas veias de Carlos. Não poderia ser verdade. A vida que ele conhecia estava sendo reduzida a cinzas, e a relação com Rafael, o irmão desconhecido, estava ameaçada por segredos que não eram mais secretas. Os laços estavam se rompendo, e o passado finalmente cobrava seu preço. O que significava ser um milionário se tudo o que ele tinha estava prestes a ser levado por pessoas das sombras? Carlos, precisamos sair agora, Miguel instou. Mas as chamas ao redor deles começaram a se intensificar. Flamas dançavam a poucos passos e algo dentro de Carlos começou a quebrar. Ele poderia perder tudo, mas enquanto o fogo rugia, algo mais se acendeu em Carlos. A necessidade de proteção. A urgência de descobrir a verdade. As revelações explodiram como um colapso em sua vida que ele não podia parar. Felipe, o que você quer de mim? A pergunta ecoou e pela primeira vez Carlos viu a verdade não apenas sobre sua família, mas sobre a própria natureza de quem era. Enquanto o caos aumentava, a possibilidade de que sua vida nunca mais seria a mesma pairava pesadamente no ar. O capô de Felipe, agora relaxado, revelava o que Carlos temia: mais mentiras, mais segredos. E um caminho incerto à frente. O olhar de Rafael estava fixo na figura de Felipe, suas palavras dançando entre eles como chamas. Saia daqui e prepare-se para o que vem a seguir, Carlos, porque eles não vão parar. Nesse momento, enquanto o fogo se espalhava rápida e vorazmente, a verdade explodiu em seu peito. Como uma chama incontrolável. O que o esperava lá fora era o desconhecido, mas uma coisa era certa: não havia como voltar atrás. O que viria a seguir poderia mudar tudo o que ele pensara sobre sua família, sua vida
e, quem sabe, até mesmo sobre quem ele realmente era. Carlos estava paralisado, a mente em frenesi. Enquanto o fluxo de informações se desenrolava, cada nova revelação parecia como uma onda, arrastando-o para um mar tempestuoso. A figura encapuzada de Felipe se destacava no horizonte de fumaça, e as chamas atrás dele dançavam como demônios implacáveis. A sensação de desespero crescia, como se ele estivesse à beira de um abismo. "Carlos, precisamos ir!" Miguel gritou, puxando-o pela camisa. Mas tudo o que ele conseguia fazer era encarar Felipe, que agora parecia mais uma sombra do que uma pessoa. O passado, em forma de traumas e segredos, estava ali na frente dele, e a ansiedade apertava seu peito. "Você ainda não entendeu? Isso é apenas o começo", Felipe falou, e a frieza da sua voz ecoou em meio ao caos. "A sua vida, Carlos, tudo o que você tinha, tudo o que você pensava saber, está prestes a ser consumido. Por que você está fazendo isso?" A indignação e a traição quase o deixaram sem fôlego. "O que você quer de mim?" Felipe sorriu de forma sombria. "Eu? Não, não sou eu que quero. Vem aqui. Deixa eu te mostrar a verdadeira herança que você carrega, a que seu avô escondeu cuidadosamente." Ele apontou para o prédio em chamas. "O que você nunca soube, Carlos, e a razão pela qual eu estou aqui é que esse fogo é apenas uma distração." E antes que pudesse se dar conta, Carlos ouviu uma sirene ao longe. Uma sirene, não apenas de bombeiros, mas de polícia. O som se intensificava, e o que restava de sua lógica se despedaçava. "O que você fez?" Ele não estava preparado para o que Felipe diria a seguir. "Eu não fiz nada, mas quem está aqui tem interesses. E você é a chave." A tensão no ar implodiu quando um carro da polícia deslizou para a entrada da propriedade. As luzes giratórias iluminavam a cena, refletindo o vermelho e o azul nas paredes do galpão. Carlos olhou para Miguel, que agora estava claro que não sabia o que fazer. Rafael estava paralisado e Renata começou a tremer. "Precisamos sair, agora!" Miguel implorou, enquanto os oficiais saíam do carro, prontos para agir. Mas Felipe não se moveu. "Leve-o, eles irão atrás dele." "O que você não sabe, Carlos, é que seu avô, ele não só deixou uma herança, ele selou um acordo. A fazenda é só um pedaço, o verdadeiro tesouro é você." Carlos sentiu o chão sob seus pés tremer. O que ele estava ouvindo? Tesouro? Ele é o tesouro? O peso das palavras caiu como um piano em seu coração já pesado. Ele nunca tinha se sentido assim, exposto. "Para com isso. O que você está dizendo?" A frustração fez sua voz sair mais alta. Felipe se aproximou mais e, em um sussurro que poderia ser apenas para Carlos, disse: "Tudo o que eu fiz foi para proteger o que é seu. Aqueles que estão chegando não vão parar por aqui. Eles querem sua vida, Carlos, não apenas a fazenda, mas o segredo que se esconde atrás de quem você realmente é." Um dos oficiais levantou a voz, interrompendo a conversa. "Parem! Vocês são todos detidos! Carlos, agora!" Miguel gritou e Carlos pareceu despertado de um pesadelo. Ele não tinha mais tempo. As chamas estavam se aproximando rapidamente e a figura de Felipe se tornava cada vez mais um espectro. Em um instante de desespero, Carlos olhou para Rafael e Renata. Os olhos deles eram de horror. A verdade não contada estava selada em seu olhar. Era como se naquele momento eles pudessem ver o que ele mesmo mal conseguia compreender. "Eu não posso deixar isso acabar aqui", disse Carlos,
sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Ele precisava saber, precisava descobrir a verdade. E então, sem mais o que hesitar, ele correu em direção ao fogo, em busca não apenas da salvação, mas de respostas. As chamas rugindo atrás dele, iluminando a verdade sombria que poderia transformar tudo o que ele jamais conheceu. O que realmente significava aquele segredo? O que ele realmente representava? E enquanto entrava no galpão enigmático, sombras dançavam e, imersas em fumaça, a pergunta queimava como fogo. O que ele descobriria que mudaria tudo? O passado estava prestes a colidir com o presente de uma forma explosiva. E Carlos sabia que poderia nunca mais ser o mesmo. Carlos sentia o calor das chamas e o peso das revelações pesadas em sua mente enquanto corria em direção ao galpão em chamas. O som das sirenes ecoava ao longe, mas tudo o que ele conseguia pensar era nas palavras de Felipe e na nova realidade que estava se desenrolando. Ele precisava entender o que seu avô realmente deixara para ele. Que tipo de herança era essa que agora estava em risco? Fica longe do fogo! Miguel gritava, seu tom urgentemente preocupado. Mas a curiosidade e a necessidade de respostas empurravam Carlos para frente. O calor nas suas costas o fazia suar, mas ele não iria parar. Ao entrar, a fumaça o envolveu e ele teve que fazer uma pausa para tossir. As chamas dançavam, iluminando o interior do galpão e revelando um acúmulo de caixas e estragos. Carlos se lembrou de sua infância ali. As noites tranquilas, as risadas, como tudo isso poderia estar prestes a se transformar em cinzas. E então ele viu uma caixa solene e ilesa, mantida longe das chamas. O que havia ali dentro? Seu coração batia descontroladamente. Ele se aproximou, os olhos fixos, e quando abriu, a cena que se desenrolou diante dele era como um soco no estômago. Papéis, testamentos, documentos, mas também fotos de sua mãe. Carlos congelou. A imagem revelava uma mulher familiar, mas ali, ao lado dela, estava a figura de Felipe. Ele estava ali, bem à sua direita. A parede do passado se desmoronava na sua frente. Não, não pode ser! Carlos murmurou, sua voz mal conseguindo escapar. Olhando para as fotos, ele percebeu que todas as lembranças que tinha de sua mãe em sua infância não eram apenas memórias solitárias. Havia algo mais, algo obscuro. Enquanto suas mãos tremiam ao tocar os documentos, ele encontrou um bilhete, uma mensagem escrita em tinta vermelha. Você é o herdeiro de um legado esquecido, o que seu avô escondeu por tanto tempo. Mas cuidado, não é só seu desejo que está em jogo. A porta atrás dele se fechou violentamente e ele se virou reconhecendo a figura familiar. Era Renata, mas a expressão em seu rosto havia mudado. Carlos, não entre em mais problemas. Ela o puxou, mas suas mãos escorregaram. Ele não poderia sair, não sem saber. Renata, você sabia sobre isso? Sobre Felipe? O que isso tudo significa? A confusão e o medo tornaram agressivo. Ele precisava de respostas, mas a expressão de Renata era de puro pânico. Carlos, isso não é seguro. Eles estão vindo. Sua voz estava alta, suplicante, e Carlos podia ouvir os passos se aproximando. O tempo estava se esgotando. Nesse momento, Rafael apareceu na entrada, ofegante e pálido. Carlos, por favor, já chamou a polícia? Mas antes que pudesse responder, um estrondo inesperado ecoou. A parede lateral do galpão ruiu e os destroços vieram em sua direção. Carlos empurrou Renata e Rafael para o lado e a consequência foi devastadora. Numa explosão de poeira e escombros, Felipe estava ali,
de pé, com um sorriso cruel. Surpresa! Parece que você realmente se interessa pelo que seu avô guardou. Mas não esqueça, Carlos, todos os segredos têm um preço. O chão tremeu sob os pés de Carlos. Ele não podia acreditar no que estava vendo. Felipe não estava apenas ali. Ele estava tramando algo. E tudo o que ele pensava que sabia, sua identidade, sua família, tudo o que construíra, estava prestes a ser destruído. No silêncio após a explosão, Carlos virou-se para ver Renata e Rafael sentados, atordoados. "O que você fez?" gritou Carlos, mas Felipe apenas sorriu, seus olhos brilhando com um abismo de segredos. "Vamos descobrir juntos, Carlos. Afinal, a classe dos herdeiros nunca me abandonou. E o que se esconde atrás deste legado vai além da fazenda. Prepare-se, porque tudo o que você ama pode ir embora num piscar de olhos." A fumaça se espalhou e Carlos percebeu. Ele havia se estrangulado no próprio destino. Não se tratava apenas de uma luta por terras, mas por verdades esquecidas que poderiam mudar tudo. Como ele enfrentaria essa nova realidade? E quem realmente eram os seus aliados nesta batalha? Enquanto o pânico e o caos se intensificavam ao seu redor, uma nova pergunta ecoou em sua mente. O que realmente se escondia nas sombras da verdadeira herança do seu avô? E tinha mais a perder do que alguma vez imaginara. Carlos estava paralisado, a mente em frenesi. Enquanto o fluxo de informações se desenrolava, cada nova revelação parecia como uma onda, arrastando-o para um mar tempestuoso. A figura encapuzada de Felipe se destacava no horizonte de fumaça, e as chamas atrás dele dançavam como demônios implacáveis. A sensação de desespero crescia, como se ele estivesse à beira de um abismo. "Carlos, precisamos ir!" Miguel gritou, puxando-o pela camisa. Mas tudo o que ele conseguia fazer era encarar Felipe, que agora parecia mais uma sombra do que uma pessoa. O passado, em forma de traumas e segredos, estava ali na frente dele, e a ansiedade apertava seu peito. "Você ainda não entendeu? Isso é apenas o começo." Felipe falou, e a frieza da sua voz ecoou em meio ao caos. "A sua vida, Carlos, tudo o que você tinha, tudo o que você pensava saber, está prestes a ser consumido. Por que você está fazendo isso?" A indignação e a traição quase o deixaram sem fôlego. "O que você quer de mim?" Felipe sorriu de forma sombria. "Eu? Não. Não sou eu que quero. Vem aqui. Deixa eu te mostrar a verdadeira herança que você carrega, a que seu avô escondeu cuidadosamente." Ele apontou para o prédio em chamas. "O que você nunca soube, Carlos, e a razão pela qual eu estou aqui, é que esse fogo é apenas uma distração." E antes que pudesse se dar conta, Carlos ouviu uma sirene ao longe. Uma sirene não apenas de bombeiros, mas de polícia. O som se intensificava, e o que restava de sua lógica se despedaçava. "O que você fez?" Ele não estava preparado para o que Felipe diria a seguir. "Eu não fiz nada, mas quem está aqui tem interesses. E você é a chave." A tensão no ar implodiu quando um carro da polícia deslizou para a entrada da propriedade. As luzes giratórias iluminavam a cena, refletindo o vermelho e o azul nas paredes do galpão. Carlos olhou para Miguel, que agora estava claro que não sabia o que fazer. Rafael estava paralisado e Renata começou a tremer. "Precisamos sair, agora!" Miguel implorou, enquanto os oficiais saíam do carro, prontos para agir. Mas Felipe não se moveu. "Leve-o, eles virão atrás dele. O que você não sabe, Carlos, é que seu avô, ele não só deixou uma herança. Ele selou um acordo. A fazenda é só um pedaço. O verdadeiro tesouro é você.
Carlos sentiu o chão sob seus pés tremer. O que ele estava ouvindo? Tesouro? Ele era o tesouro? O peso das palavras caiu como um piano em seu coração já pesado. Ele nunca tinha se sentido assim, exposto. Para com isso! O que você está dizendo? A frustração fez sua voz sair mais alta. Felipe se aproximou mais e, em um sussurro que poderia ser apenas para Carlos, disse: Tudo o que eu fiz foi para proteger o que é seu. Aqueles que estão chegando não vão parar por aqui. Eles querem sua vida, Carlos. Não apenas a fazenda, mas o segredo que se esconde atrás de quem você realmente é. Um dos oficiais levantou a voz, interrompendo a conversa. Parem! Vocês são todos detidos! Carlos, agora! Miguel gritou, e Carlos pareceu despertado de um pesadelo. Ele não tinha mais tempo. As chamas estavam se aproximando rapidamente, e a figura de Felipe se tornava cada vez mais um espectro. Em um instante de desespero, Carlos olhou para Rafael e Renata. Os olhos deles eram de horror. A verdade não contada estava selada em seu olhar. Era como se naquele momento eles pudessem ver o que ele mesmo mal conseguia compreender. Eu não posso deixar isso acabar aqui, disse Carlos, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Ele precisava saber, precisava descobrir a verdade. E então, sem mais o que hesitar, ele correu em direção ao fogo, em busca não apenas da salvação, mas de respostas. As chamas rugindo atrás dele, iluminando a verdade sombria que poderia transformar tudo que ele jamais conheceu. O que realmente significava aquele segredo? O que ele realmente representava? E enquanto entrava no galpão enigmático, sombras dançavam, e imersas em fumaça, a pergunta queimava como fogo. O que ele descobriria? Que mudaria tudo. O passado estava prestes a colidir com o presente de uma forma explosiva, e Carlos sabia que poderia nunca mais ser o mesmo. De repente, uma explosão ao seu lado, uma luz intensa ofuscou seu olhar, e assim que a fumaça começou a se dissipar, uma figura se destacou. Era Clara, uma mulher que ele conhecia de anos atrás, que há muito sumira da sua vida. Seus olhos arregalados, o medo estampado no rosto. Carlos, você precisa sair. Eles estão vindo para você. A urgência na voz dela ecoava como um grito no meio do caos. Ele estava tão surpreso em vê-la que quase não percebeu o impacto de suas palavras. Clara, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? As perguntas fluíam, mas o tempo não lhe concedeu respostas. Seu avô não apenas escondeu a herança, Carlos, ele fez um pacto sombrio que envolve sua linhagem. E eu sou parte disso. Eles não vão parar até obter tudo o que desejam. O coração de Carlos disparou. Clara era mais do que uma antiga amiga. Ela estava ligada à sua história de uma maneira que ele nunca imaginou. Uma nova verdade começava a emergir. E o que ele pensava que entendia sobre sua família estava se desmoronando. E quando ele abriu a boca para perguntar mais, sentiu um puxão atrás dele. Era Felipe. Carlos, você não pode confiar nela, ele gritou, seus olhos ardendo de raiva. Agora, duas verdades se chocavam. Duas realidades diferentes que iluminavam o caminho que Carlos estava prestes a seguir. A fumaça se intensificou, e no momento em que Carlos pensou que tudo estava perdido, sentiu uma mão puxando-o para fora do galpão. Era Renata, e sua expressão era desesperada. Carlos, você precisa escolher agora. Sua vida está em jogo. As chamas rugiam ao redor,
mas dentro dele uma batalha maior se desenrolava. Ele estava prestes a descobrir não apenas quem era, mas também o que realmente havia em jogo. E enquanto a confusão e a dor envolviam seu coração, uma última pergunta ecoou em sua mente. Quem ele poderia realmente confiar? Carlos estava paralisado, a mente em frenesi. Enquanto o fluxo de informações se desenrolava, cada nova revelação parecia como uma onda, arrastando-o para um mar tempestuoso. A figura encapuzada de Felipe se destacava no horizonte de fumaça, e as chamas atrás dele dançavam como demônios implacáveis. A sensação de desespero crescia, como se ele estivesse à beira de um abismo. "Carlos, precisamos ir!" Miguel gritou, puxando-o pela camisa. Mas tudo o que ele conseguia fazer era encarar Felipe, que agora parecia mais uma sombra do que uma pessoa. O passado, em forma de traumas e segredos, estava ali na frente dele, e a ansiedade apertava seu peito. "Você ainda não entendeu? Isso é apenas o começo." Felipe falou, e a frieza da sua voz ecoou em meio ao caos. "A sua vida, Carlos, tudo o que você tinha, tudo o que você pensava saber, está prestes a ser consumido. Por que você está fazendo isso?" A indignação e a traição quase o deixaram sem fôlego. "O que você quer de mim?" Felipe sorriu de forma sombria. "Eu? Não, não sou eu que quero. Deixa eu te mostrar a verdadeira herança que você carrega. Aqui, seu avô escondeu cuidadosamente." Ele apontou para o prédio em chamas. "O que você nunca soube, Carlos, e a razão pela qual eu estou aqui, é que esse fogo é apenas uma distração." E antes que pudesse se dar conta, Carlos ouviu uma sirene ao longe. Uma sirene não apenas de bombeiros, mas de polícia. O som se intensificava, e o que restava de sua lógica se despedaçava. "O que você fez?" Ele não estava preparado para o que Felipe diria a seguir. "Eu não fiz nada. Mas quem está aqui tem interesses, e você é a chave." A tensão no ar implodiu quando um carro da polícia deslizou para a entrada da propriedade. As luzes giratórias iluminavam a cena, refletindo o vermelho e o azul nas paredes do galpão. Carlos olhou para Miguel, que agora estava claro que não sabia o que fazer. Rafael estava paralisado e Renata começou a tremer. "Precisamos sair, agora!" Miguel implorou enquanto os oficiais saíam do carro, prontos para agir. "Carlos, agora!" Miguel gritou, e Carlos parecia despertado de um pesadelo. Ele não tinha mais tempo. As chamas estavam se aproximando rapidamente, e a figura de Felipe se tornava cada vez mais um espectro. Em um instante de desespero, Carlos olhou para Rafael e Renata. Os olhos deles eram de horror. A verdade não contada estava selada em seu olhar. Era como se naquele momento eles pudessem ver o que ele mesmo mal conseguia compreender. "Eu não posso deixar isso acabar aqui", disse Carlos, sentindo a adrenalina percorrer suas veias. Ele precisava saber, precisava descobrir a verdade. E então, sem mais o que hesitar, ele correu em direção ao fogo, em busca não apenas da salvação, mas de respostas. As chamas rugindo atrás dele, iluminando a verdade sombria que poderia transformar tudo o que ele jamais conheceu. O que realmente significava aquele segredo? O que ele realmente representava? E enquanto entrava no galpão enigmático, sombras dançavam e, imersas em fumaça, a pergunta queimava como fogo. O que ele descobriria que mudaria tudo? O passado estava prestes a colidir com o presente de uma forma explosiva. E Carlos sabia que poderia nunca mais ser o mesmo. De repente,
Uma explosão ao seu lado. Uma luz intensa ofuscou seu olhar. E assim que a fumaça começou a se dissipar, uma figura se destacou. Era Clara, uma mulher que ele conhecia de anos atrás, que há muito sumira da sua vida. Seus olhos arregalados, um medo estampado no. Hostel. Carlos, você precisa sair. Eles estão vindo para você. A urgência na voz dela ecoava como um grito no meio do caos. Ele estava tão surpreso em vê-la que quase não percebeu o impacto de suas palavras. Clara, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? As perguntas fluíram, mas o tempo não lhe concedeu respostas. Seu avô não apenas escondeu a herança, Carlos. Ele fez um pacto sombrio que envolve sua linhagem. E eu sou parte disso. Eles não vão parar até obter tudo o que desejam. O coração de Carlos disparou. Clara era mais do que uma antiga amiga. Ela estava ligada à sua história de uma maneira que ele nunca imaginou. Uma nova verdade começava a emergir, e o que ele pensava que entendia sobre sua família estava se desmoronando. E quando ele abriu a boca para perguntar mais, sentiu um puxão atrás dele. Era Felipe. Carlos, você não pode confiar nela! Ele gritou, seus olhos ardendo de raiva. Agora, duas verdades se chocavam. Duas realidades diferentes que iluminavam o caminho que Carlos estava prestes a seguir. A fumaça se intensificou, e no momento em que Carlos pensou que tudo estava perdido, sentiu uma mão puxando-o para fora do galpão. Era Renata, e sua expressão era desesperada. Carlos, você precisa escolher agora. Sua vida está em jogo. As chamas rugiam ao redor, mas dentro dele uma batalha maior se desenrolava. Ele estava prestes a descobrir não apenas quem era, mas também o que realmente havia em jogo. E enquanto a confusão e a dor envolviam seu coração, uma última pergunta ecoou em sua mente. Quem? E poderia realmente confiar? Então, no meio do caos, um grito cortou o ar. Era a voz de um dos policiais. Parem! Não se movam! A tensão tomou conta do ambiente. Carlos se virou e, para seu horror, viu seu pai, Miguel, sendo empurrado contra a parede, com os braços amarrados. Pai! A palavra saiu como um sussurro angustiado. O cenário que se desenrolava imediatamente fez seu estômago revirar. Ele não compreendia como Miguel estava envolvido naquilo tudo. A cada segundo, a incredulidade aumentava. O que diabos Miguel estava fazendo ali? Carlos, você não entende! Tudo isso foi planejado! Miguel tentou falar, sua voz baixa, mas a urgência era visível. Eu fui forçado. Eles estavam atrás de você e do tesouro. Tesouro? Que tesouro? E por que você não me disse nada? A frustração explodiu em Carlos. Mas antes que a conversa pudesse avançar, Felipe se aproximou de Miguel. Você sempre foi um idiota, Miguel. Acha que pode escapar de seu destino? Carlos é a chave de tudo, o verdadeiro legado. Felipe pausou, um sorriso cruel nos lábios. E não é só a fazenda que está em jogo. É seu sangue, Miguel. O ato de apontar Miguel como culpado fez a adrenalina de Carlos subir a níveis insuportáveis. Ele estava paralisado, processando a revelação que havia explodido em sua frente como as chamas ao seu redor. Seu pai, seu verdadeiro pai que ele acreditava conhecer, estava intimamente ligado a toda essa traição. Não, você não pode estar falando sério. Carlos olhou para Miguel com um misto de amor e repulsa. Miguel parecia culpado, seus olhos implorando por compreensão. Mas a fumaça o fogo já tomavam conta. Nada mais poderia ser entendido. E isso pode ser apenas o começo.
Carlos. Se você quiser sobreviver a isso e proteger quem ama, terá que descobrir quem realmente é. O que seu avô fez para nos proteger. As palavras de Felipe soaram como uma maldição. A sala estava caótica. Cada ação tinha consequências, e Carlos percebeu que os laços de sua própria família estavam prestes a se rasgar em dois. Ele olhou para o fogo. Uma miríade de calor e destruição, e pensou: como tudo poderia mudar tão rápido? O que está por vir pode ser ainda mais devastador do que ele jamais imaginou. A verdade o aguardava, mas a que preço? Com tudo desmoronando ao seu redor, o que ele realmente tinha que perder? E quem eram os verdadeiros monstros que se escondiam nas sombras de sua linhagem? Carlos sentiu como se o mundo estivesse desmoronando na sua frente. A fumaça espessa o envolvia, e o calor das chamas ardia em seus olhos. O tumulto à sua volta se intensificava, enquanto a verdade se revelava em camadas de traição e segredos. Seu pai Miguel, preso e implorando, Felipe, a figura que sempre parecia estar 3 passos à frente, e Clara, que havia surgido como um alerta de um passado desconhecido. Carlos, ouça-me, Miguel gritou. Me protege, Felipe, me metendo em um incêndio e revelando que meu pai é um traidor. A indignação explodiu em Carlos, misturada com a dor. Ele queria gritar, mas suas emoções estavam à flor da pele, quase descontroláveis. Felipe observou a confusão nos olhos de Carlos e ameaçou com um sorriso amargo. Seu avô fez escolhas difíceis. Ele não podia deixar você sem proteção. O que se esconde atrás de sua herança vai além da fazenda, Carlos. Se você sair daqui, eles vão atrás de você. E você levará todos que ama junto. Carlos respirou fundo, sua mente lutando para processar a avalanche de informações. Ao olhar para Renata e Rafael, ele sentiu um misto de compaixão e pavor. E vocês, estão prontos para enfrentar isso comigo? Estamos com você, Carlos. Vamos juntos, respondeu Renata, a voz tremenda, mas firme. Mas o tempo estava contra eles. As sirenes da polícia ecoavam mais alto, e a cena estava se tornando ainda mais caótica. Pegando a mão de Rafael, Carlos disse: vamos, precisamos reunir as pessoas de confiança. Temos que acabar com isso de uma vez por todas. No entanto, antes que conseguissem se movimentar, um estampido ressoou atrás deles. É a porta do galpão arrombando. Policiais armados entraram. A situação tornou-se instantaneamente mais crítica. Parem! Não se movam! Um deles gritou, e as armas foram apontadas em suas direções. Carlos! É agora! Miguel bradou. E Carlos teve um momento de epifania. Não era só sobre a fazenda. Era sobre quem ele realmente era, quem sua família havia se tornado, e como lidar com essa sombra. Vamos, eu e você. Eu não posso deixar você ir. Para a prisão por minha causa! Felipe se adiantou. Eles não estão aqui por você, Carlos. Eles estão atrás do que você representa. Seu avô deixou uma marca. Não somos apenas fazendeiros. Somos parte de algo muito maior. Silêncio! O policial gritou novamente. Mas Carlos notou que a autoridade lá estava longe de ser eficaz. Ele virou-se para Miguel, seus olhos se encontrando de forma intensa. Precisamos contar a verdade. Todos nós. Para onde você pensa que vai? Felipe gritou, mas Carlos não ouviu. O caminho estava se abrindo, e era agora ou nunca. Ele se virou para Renata e Rafael. Sigam-me! Com a adrenalina correndo em suas veias, eles avançaram. Em um momento de coragem, Carlos levantou a mão e declarou: a verdade é a única coisa que nos libertará disso. Não deixarei que o passado me defina. E ao fazê-lo,
viu um vislumbre de esperança no rosto de sua mãe, deixando para trás uma sensação de que a história da família estava prestes a ser reescrita. Quando saíram do galpão, em meio à fumaça, Carlos encarou a noite iluminada pelos refletores da polícia. Ele percebeu que, independentemente do que aconteceria a seguir, uma coisa era certa: eles não estavam sozinhos. Juntos, tinham a chance de reescrever sua própria narrativa. Carlos sentiu um novo fogo se acender dentro dele. E enquanto olhava para o céu estrelado, uma pergunta o atormentava: até onde você ia para proteger o que ama? Esse é o momento de você se juntar à nossa comunidade. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque adoramos ouvir o que vocês têm a dizer. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. E se você gosta de histórias de fazendeiros, do dia a dia da roça e quer conhecer o que acontece de verdade no dia a dia dos maiores fazendeiros do mundo, das histórias encobertas dos donos mais ricos e dos segredos das moças das fazendas que a mídia não divulga, conheça o nosso livro virtual com as histórias mais famosas e secretas da roça. Clique no primeiro link dos comentários do vídeo e adquira já o seu.